nós pensamos em diferentes modelos. O primeiro modelo, a supervisão da escola, acompanhada de todos os PCNPs, foi para a escola. E lá nós começamos a conversar com alunos. Como é que está sendo as suas aulas? O que é que te incomoda? O que você está aprendendo? O que você gostaria de aprender? Como é que é a sua escola? Ao mesmo tempo, com o professor coordenador, como é que é o trabalho? Como é que é acompanhar o professor? Também os PCNPs com seus professores. E aí? Como é que está sendo? Quais são suas dificuldades? Por que seus alunos não estão aprendendo? Enfim, nós fizemos um trabalho de choque, um batalhão. Isso ajudou muito a gente a olhar para a escola numa nova perspectiva. Não que a gente nunca acompanhasse, pelo contrário, a gente sempre acompanhou. Mas agora a gente tinha o confronto, né, a referência de um indicador que nós podíamos olhar de diferentes formas e olhar para essa realidade que precisava ser desvelada diante desses indicadores. Então, essa foi um primeiro movimento. Depois disso, nós iniciamos um movimento de acompanhamento que foi se alterando, né? Acho que a Ana Luísa podia falar um pouquinho sobre o movimento que a gente fez com o núcleo. Rose, eu fico pensando que a gente podia voltar um pouquinho antes e nesse movimento de olhar para a plataforma, ela traz uma informação que antes a gente não tinha. Quando ela escancara para a gente quais são as habilidades do SARESP que estão sendo avaliadas naquele momento, e ela traz para a gente um percentual de domínio daquele aluno. Então, naquele primeiro movimento, a plataforma acabava trazendo um itinerário formativo dos últimos 3 anos, então a gente conseguia olhar para a escola e para as turmas num determinado percurso e, ao mesmo tempo, colocar olhos naquilo que de fato era avaliado. E aí a gente começou a traçar um diagnóstico e discussões e análises entre aquilo que é proposto e aquilo que está sendo avaliado. Nesse movimento que a Rose comentou de ir para a escola, e foram várias tentativas, um movimento com o grupo inteiro, um movimento com pequenas áreas, a gente começou a levantar demandas de formação. E esse eu acho que é o trabalho essencial do núcleo. Atender aquilo que se espera, né? Voltar os olhos para o professor e para as suas necessidades, fazendo com que ele tenha clareza do percurso de aprendizagem dos alunos. Para isso a gente precisou se abastecer não apenas das informações do SARESP dispostas na plataforma, mas fazer um cruzamento de dados com as avaliações da aprendizagem em processo. Na nossa diretoria, as avaliações elas nos permitem mapear percursos. E quando a gente mapeia percursos, a gente pode escolher estratégias e fazer ajustes. Então, acho que esse é um diferencial interessante do cruzamento desses indicadores. Poder analisar os dados da AP, comparando as habilidades, comparando aquilo que foi trabalhado, entre aquilo que está proposto no currículo e aquilo que foi feito, aquilo que está sendo avaliado, como é que as coisas estão caminhando. Né? Inclusive, os protocolos ajudaram muito a gente a organizar um pouco esse acompanhamento. Então, em função dos protocolos que são propostos ali na plataforma, e com alguns ajustes que a gente acaba caracterizando próprio das diretorias, né? Porque é legal que a gente tenha uma referência para começar, mas existe uma autonomia para a gente poder organizar com a nossa cara. Então, nós fomos organizando e traçamos um trabalho inicial que era olhar para esse macro que o Foco Aprendizagem trazia do SARESP. E agora, no meio do ano, nós escrevemos um segundo subsídio para as escolas para o replanejamento, onde temos uma avaliação nossa dos acompanhamentos no primeiro semestre e também a evidência dos resultados da avaliação em processo. E a nossa preocupação nesse momento foi sentar com as escolas e dizer, olha, era assim, caminhamos dessa forma, chegamos aqui e temos estas lacunas. E o que vamos fazer daqui para frente? E muito interessante quando fizemos os estudos com eles, e antes com nós mesmos estudando, que há um discurso corrente na rede, na nossa diretoria como todas, né, que os grandes entraves é porque os alunos não aprendem.
E quando nós pegamos o resultado da avaliação em processo, nós percebemos em quase todas as escolas que houve um caminhar que não foi 100% como deveria ser. Então, por N motivos, né, ou muitas variáveis a gente tem aí, pegamos quais foram as questões que os alunos mais erraram. E aí nós tiramos essas questões e mostramos para eles, olha, se a gente tirar o que eles não aprenderam, nós vamos ter um índice muito grande de acertos. Então, os indicadores mostravam que a sala não tinha acertado, tinha acertado só 40%. Quando a gente tirava o que eles não tinham aprendido, a sala subia para 60%, 70% de acertos. Então, isso ajudou a gente a olhar, olha, eles não aprenderam isso. É isso que nós temos que trabalhar com eles, que são conteúdos que não foram bem aprendidos, habilidades não desenvolvidas. E mostrar para eles que se o aluno fosse ruim, ele não tinha aprendido tão bem no resto. Então, se a gente pensar que em alguns momentos, olhando para os indicadores e como eles vão se desenvolvendo ao longo do ano, né, a gente começa a perceber que muitas escolas precisam rever a organização e distribuição dos alunos na demanda. Então, a supervisão já sabe que quando a gente vai fazer a reunião de demanda, nós precisamos olhar onde é que estava esse aluno antes, onde é que ele está, como é que esses alunos estão sendo organizados pelas salas. Qual o tratamento nós temos que dar para que esses alunos tenham, de fato, todo tipo de acompanhamento para que ele possa aprender melhor. Então, nós temos muitas possibilidades. A própria recuperação contínua, ela se dá por agrupamentos, ela se dá por uma série de questões que nós podemos fazer isso reorganizando as salas de aula e usando os recursos que a gente tem, não é?